Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre um tema importante de ECA, que é o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da autorização de viagem para crianças e adolescentes. Eu me refiro aqui em especial à Lei 13.812 de 2019, que promoveu uma alteração nesse dispositivo. Até o advento dessa lei, a gente tinha duas situações, uma que valia para crianças e outra para adolescentes, ou seja, até os 12 anos incompletos, o jovem só poderia viajar dentro do território nacional se dispusesse de autorização para tanto. O parágrafo 1º estabelecia algumas exceções, mas em regra, a viagem da criança só poderia se dar em determinadas situações. Havia, portanto, uma série de restrições. Já para o adolescente, a viagem dentro do território nacional era livre, não havia restrições nenhuma. Okay? Então, o adolescente, ainda que desacompanhado dos pais, ou mesmo sem autorização deles, ou mesmo judicial, poderia viajar sem problemas nenhum dentro do território nacional, ainda que para outro estado da federação. Tá? O que não acontecia em relação às crianças, em relação às quais havia uma série de restrições. Muito bem. Com o advento da Lei 13.812, essa situação mudou. Aquelas restrições que havia em relação às crianças foram estendidas aos adolescentes com 16 anos ou menos. Ou seja, crianças e adolescentes até os 16 anos incompletos se submetem atualmente a uma série de restrições para viajar. Ou seja, elas não podem viajar desacompanhada dos pais ou responsáveis em regra. Há exceções, ok? O parágrafo 1º estabelece as exceções que antes eram estabelecidas somente para crianças, tá? Agora, o jovem que alcançou os 16 anos até os 18, ou seja, os adolescentes nessa faixa etária, podem viajar livremente dentro do território nacional, independentemente de autorização de quem quer que seja. Ok? Então, antes a gente tinha uma regra para criança e uma para adolescente. Hoje a gente tem uma regra para criança e adolescente até os 16 e outra diferente para o adolescente que conta com 16 anos ou mais. Bem recentemente foi editada uma resolução pelo CNJ, de número 295, de setembro desse ano. Ela regulamenta e disciplina essa alteração legislativa promovida no artigo 83 pela Lei 13.812. Tá ok? Dá uma lida nessa resolução importante, tal, para a gente entender bem o que houve em relação à autorização de viagem de crianças e adolescentes, tá bom? É isso, um grande abraço.